Aqui ainda durante o dia de hoje. Então vamos começar a avançar. Estamos aguardando aqui alguns colegas que ainda não chegaram, mas por força do horário a gente vai ser obrigado a dar início ao nosso evento. Então convido a todos que já terminaram o café para chegar aqui, para as cadeiras. Então, quero iniciar os agradecimentos aqui à Brasília, à Copa DF, à Deise, a Deise está aqui. Aqui a Deise, representando o Cláudio, o presidente e vice-presidente da Copa DF, por nos ceder esse espaço, nos receber com tanta atenção desde o primeiro dia. Disse: olha, pode contar com a gente, nós estamos aqui para isso. Agradecer também o pessoal do Sescop, acho que ainda não chegou, mas as lideranças da Sescop, a gerente, o superintendente regional aqui, também foi muito solícito para conosco. Agradecer a Embrapa, principalmente quando chegou, no nome da diretora lá do departamento, o Clébson, que é o engenheiro pesquisador que está vinculado para fazer a nossa demonstração técnica. Estamos aguardando eles chegarem. Agradecer especialmente ao Ministério da Agricultura e Pecuária, que é representado pelo Alexandre Barcelos, que também é fiscal desse termo de execução descentralizada e, portanto, do próprio projeto. Agradecer ao pessoal do MMA, aqui do Leonardo, que está aqui com a gente representando o MMA, ao MDA, que está vindo aqui com o Ivan. Então, assim, foram muitos parceiros para fazer esse dia acontecer. Agradecer ao Instituto Federal de Goiás, que é o órgão centralizado da TED, que desde o primeiro momento está atuando fortemente no projeto, com a indicação das pessoas corretas formadas, os primeiros pesquisadores, com os processos estatórios para a contratação dos pesquisadores, aqui representado pelo Zé Carlos, que é o coordenador-geral do projeto. Agradecer a todos os pesquisadores do projeto que estão aqui, o pessoal da área de pesquisa, da área de formação continuada, vamos falar do projeto e no momento certo eu apresento cada um de vocês. Então, pessoal, vamos começar o nosso evento e vamos começar pela moção da mesa de abertura. Eu gostaria de convidar então Alexandre Barcelos, pesquisador do Ministério da Agricultura.
prazer recebê-los. Eu sou Alexandre Barcelos, originariamente pesquisador da Embrapa e hoje servindo ao Ministério da Agricultura, trabalhando na SBI, que é a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, especificamente no departamento de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. É uma satisfação muito grande rever amigos, encontrar pessoas. Hoje, Cristiano, brinco que eu sempre mexi com celulose para vinho, né? Toda essa parte de nutrição animal, manejos de pastagem. Hoje eu trabalho com celulose só para monogástrico, eu virei burocrata do setor, mas enfim. Continuo, corre nas minhas veias ainda muito interesse pelo tema, em especial nesse projeto que a gente vem desenvolvendo através de termos de execução descentralizada, sob coordenação do professor Zé Carlos, que é o denominado Projeto Cerrado, que é um dos projetos que eu, da minha experiência de vida, tem se mostrado como um projeto de alta relevância, extremamente importante, porque ele traz uma série de componentes de capacitação, de pesquisa, de interação com o setor produtivo, de grande valia para subsidiar políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério da Agricultura. Então, é um prazer estar participando desse projeto. Este é o 6º dia, fora outros eventos de visita técnica, de interação com produtores de diferentes regiões do Brasil, principalmente do bioma cerrado. Então, uma boas-vindas a todos, vai ser um prazer muito grande interagir com vocês e mais tarde eu vou fazer uma pequena avaliação sobre a questão das políticas públicas voltadas à integração da agropecuária e floresta. Agradeço muito e bom dia a todos. Bom dia a todos. O nosso presidente não se encontra, ele está em viagem, coube a mim dar as boas-vindas a vocês e espero que isso tenha um excelente evento e assim, nos preocupamos muito com a sustentabilidade do agronegócio. Eu acho que isso é um grande passo para isso. A gente percebe que é de suma importância para que isso aconteça. Então a gente espera que realmente seja um excelente evento. Muito obrigado a todos. Bom dia a todas, todos. Eu sou Ivo Medeiros. Originalmente eu sou professor do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina, mas eu estou cedido há 2 anos para o MDA. A gente está na Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia, especificamente no Departamento de Inovação para a Produção Familiar e Transição Agroecológica. Eu aqui estou representando a diretora Vivi, o secretário Vanderlei Ziegler, e é muito importante a gente estar aqui hoje, principalmente para fortalecer as relações com esse setor, no que se refere ao ILPF especificamente, tendo em vista que é uma das estratégias de adaptação, mitigação às mudanças climáticas, né? Então o MDA vem debatendo junto com as organizações, com os envolvidos nesse setor. É um passo, né? Os estudos já mostram que quanto mais diversificados os sistemas, mais resilientes eles são. Então o ILPF é uma das estratégias de adaptação, né, às mudanças climáticas e eu imagino que seja de interesse de todos aqui presentes estar debatendo, entendendo o que a gente possa enxergar para além do eucalipto também, né, outras possibilidades de arranjo dentro dos ILPFs, né, utilizando espécies nativas e que se apresentam como promissoras também nessa composição, né? Então, queria agradecer o convite, queria parabenizar a organização e parabenizar, inclusive, ao professor que está à frente aí da execução do TED, né? Que a gente possa fortalecer cada vez mais, entendendo que a agricultura familiar, em suma, se aponta como mais vulnerável, né, às mudanças climáticas. Então, o ILPF, direcionado nesse sentido, se torna uma estratégia, né, uma ferramenta de adaptação e mitigação. Então, muito obrigado novamente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou Leonardo Corrêa, sou analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente desde 2012, sou biólogo e atualmente estou como coordenador de gestão de paisagens rurais, né, do Departamento de Políticas de Gestão Ambiental Rural,
Estou aqui representando o diretor, Daniel Petter, que está numa agenda internacional, justamente com o Fundo Internacional do Clima, buscando aí alguns recursos para atuar nesse setor da gestão ambiental rural, que é o nosso foco lá do nosso departamento, né? Uma coisa que a gente sempre gosta de dizer, que a nossa ministra, né, Marina Silva, tem colocado como diretriz para a nossa atuação lá no Ministério, o Ministério do Meio Ambiente, né, ele tem um pouco, historicamente, esse viés de trabalhar na fiscalização, né, trabalhar no comando e controle, né, trabalhar na multa, né. Só que a gente está colocando agora uma diretriz, né, muito clara de trabalhar também no fomento, né, de trabalhar trazendo as soluções, né? Não é só dizer não é só dizer o que não pode ser feito, né, trazer a multa, mas dizer como pode ser feito e o que pode ser feito, né? Então isso tem guiado a nossa atuação. A gente tem conduzido alguns projetos e alguns programas nesse sentido, né, de trazer uma integração maior, né, entre o Ministério do Meio Ambiente, entre o Ministério da Agricultura, entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário, justamente também nesse momento, né, de mudança climática acentuada, de extremos climáticos, a gente precisa de soluções integradoras, né? Então, o sistema ILPF, né, é uma vertente importante, né, para a prática sustentável. A gente teve aqui o foco no eucalipto, né, a gente teve no outro evento que também trazia sistemas agroflorestais, e a gente via ali o eucalipto sendo usado no sistema agroflorestal, né, como produção de biomassa, né, para melhoramento do solo. E também o eucalipto também muitas vezes é visto como vilão, né? Mas a questão não é a espécie, né? A questão é como você usa o sistema, né? Então a gente tem que olhar realmente para o sistema produtivo, mas não só o sistema, a propriedade, não só a propriedade, a paisagem, né? E é disso que a gente trata lá, a gestão da paisagem rural. Então, no ambiente rural, a gente precisa olhar para os diferentes atores, né, que estão presentes, né, sem distinção se é pequeno produtor, se é médio, se é grande. O importante é a prática produtiva e os efeitos que essa prática tem, né, seja na mitigação, seja na adaptação à mudança climática. Então, é um prazer estar aqui, a gente agradece o convite, estar participando desse evento. A gente tem feito essa aproximação com o Ministério da Agricultura, né, com o Alexandre, a SDI, né, especificamente, o Bruno Brasil também, do Departamento de Produção Sustentável. A gente está conduzindo a construção de um programa chamado Gestar, que a gente já está, nesse semestre, buscando institucionalizar ele, né, é uma parceria com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, um programa que procura trabalhar a gestão da paisagem rural de forma integrada entre órgãos e entre diferentes políticas, né? Então, integração lavoura, pecuária e floresta é uma prática estratégica de mitigação, de adaptação, né? Ela já é uma prática crescer, né? Ela já está no plano safra, mas a gente sabe que precisa também crescer, expandir mais, né? Ainda é pouco, né, o que a gente precisa realmente trabalhar em eventos como esse, né, para ampliar. E além disso, né, como o colega aqui do MBA falou, introdução de espécies nativas também, né, já existem algumas pesquisas, né, nessa área, alguns trabalhos nessa área. É importante também buscar as espécies florestais nativas, né, até porque elas são nativas do nosso país, então elas têm uma maior adaptação para o nosso público. Então é isso, agradeço aí o convite, estou à disposição, participar do evento aí e fazer essa troca aí com todos que estão presentes. Obrigado. Ela foi deixando a SDI abarca o departamento que acolheu o nosso PET, né? Que é o departamento DEFNO, Departamento de Áreas Degradadas, né? E Ocupação Florestal.
E aí a gente teve que começar a trabalhar novamente essas cadeias. Na verdade, ficaram 2 cadeias. A cadeia do movicultura de corte da Fala de Leite já tinha sido escolhido pela equipe anterior. E aí, a terra foi alocada lá para o DEFLO, Departamento Florestal, então, discutindo as possibilidades, chegamos na cadeia do eucalipto e na cadeia da seringueira, mas passamos pela cadeia do café, da fruticultura aqui na região do DF, nós discutimos outras cadeias para entender se aquilo seria mais interessante. Mas, devido a uma demanda também de agroindústrias, especialmente em Goiás e Mato Grosso, por energia, eucalipto foi uma cadeia que foi diretamente contemplada, porque a gente sabe da disputa por terras na região do Centro-Oeste, a gente sabe do tempo que demora para se fazer eucalipto dar dinheiro, e a gente sabe da importância do eucalipto para o processamento de alimentos. Então o eucalipto começou a entrar e aí foi definido o eucalipto. E aí havia uma outra demanda, que também o pessoal do tempo já tinha, dos produtores de seringueira, da borracha natural. Goiás já é o segundo maior produtor, estadual produtor do Brasil de borracha natural, de látex, perde para São Paulo, mas tem a melhor organização de coordenação de cadeia de seringueira, provavelmente do Brasil. Então pediram, vamos dar uma olhada nessa cadeia. A gente olhou a cadeia e viu o quanto que a cadeia, o látex, a borracha natural, é estratégica pela quantidade de produtos, de outras cadeias que ela alimenta. Então, chegamos ao acordo então, de fechar com a seringueira essa nossa 4ª cadeia. Então, tudo a gente visa hoje, sistema integrado. Estou aqui hoje com a doutora Karina Puroni, a gente está representando a equipe que trabalha com integração lavoura-pecuária-floresta. Hoje aqui é um trabalho em família, porque a Karina, quando tem tempo, é minha esposa, né? Então ela é pesquisadora da Embrapa Cerrados e minha esposa também. Mas tem toda uma equipe aqui, eu vou destacar aqui só o Dr. Lorival Vilela, que junto com o Alexandre Barcelos, como eu falei, né, foi um dos pioneiros a trabalhar com esse tema no Brasil, e a gente aprende muito com ele todos os dias. Falando um pouco aqui da vitrine, né, essa vitrine foi implantada em 2011, né, então aqui a gente tem, da cerca para dentro a gente tem ILPF, né, aqui um ILPF com um componente florestal menos denso, a gente só tem um componente florestal nas bordas,
tem um sorgo consorciado com a BRS Piatã, que é uma forrageira genética Embrapa. Dentro a gente tem diferentes espécies e clones de eucalipto, com uma pastagem consorciada com o guandu, que eu acredito que vai ser a leguminosa que vai melhorar as pastagens do Brasil. Então, a pastagem já consorciada com uma leguminosa. E depois a gente tem teca, mogno e outros componentes florestais que a doutora Karina vai abordar. Bom, do ponto de vista conceitual da integração lavoura, pecuária, floresta, ou sistemas integrados de produção, tem 3 princípios básicos da agricultura conservacionistas que são premissas para esses sistemas de produção. O primeiro dele é o mínimo de revolvimento de solo, principalmente mecânico, né? Plantio direto hoje é uma realidade no Brasil, não tem por que a gente ficar arando e gradeando o solo. Cobertura do solo, seja ela viva ou seja cobertura orgânica, né, de resíduos orgânicos deixados por culturas anteriores, é uma premissa desse sistema também. E a diversificação de espécies. Diversificação é uma palavra-chave quando se fala em sistemas integrados de produção. Tá? E é um sistema de produção que pode ser muito bem adaptado ou ser empregado por pequenos, médios e muito pequenos produtores. E que tem sido utilizado por grandes produtores também. E a gente vai mostrar aqui alguns sistemas que podem ser desenvolvidos, né? E ainda de forma, se referindo ao conceito, né, a gente pode falar que esses sistemas integrados de produção é a integração de atividades agrícolas, pecuárias e florestal na mesma área, em um cultivo consorciado, em sucessão ou em rotação no mesmo ano agrícola, tá? Pelo menos alguma dessas atividades tem que estar no mesmo ano agrícola, né? Por exemplo, aqui o sorgo com a BRS Piatã, que após colheita do sorgo a gente pode fazer um pastejo e aí a gente tem integração lavoura-pecuária, né? Aqui atrás de vocês a gente tem vários plots, várias parcelas mostrando outros sistemas, milho consorciado com o Tamani, que é esse que está aqui com a gente, milho consorciado com a BRS Integra, que foi uma forrageira desenvolvida pela Embrapa para sistemas integrados, girassol, sorgo consorciado, que também nós temos aqui nesses plots. E como é que está a integração lavoura-pecuária-floresta, ou ILPF, que é a sigla que a gente usa para todos os sistemas, mas como é que está isso hoje no Brasil? Hoje no Brasil nós temos 17,4 milhões de hectares utilizando algum desses sistemas aqui, ILP, ILPF, IPF e ILF, tá? Com esses respectivos percentuais. Esse número é um número de 2020, a rede ILPF, que é um conglomerado um consórcio de diversas empresas e que a Embrapa faz parte, fala que hoje esse número está ao redor de 20 milhões de hectares. Quando a gente pega a área de pastagem, isso é uma área pequena ainda, né, frente a 160 milhões de hectares de pastagem que a gente tem no Brasil, mas quando a gente pega, por exemplo, a área de soja, qual que é a área de soja hoje no Brasil? Em torno de 40 milhões de hectares. Então nós estamos falando que metade da área de soja hoje no Brasil vem sendo produzida com sistemas integrados de produção. Isso é bastante impactante já. Mas a gente tem muito a expandir, né? Então, de maneira geral, uma coisa que a gente sempre fala é que o sistema integrado ele não é um sistema fechado. Ele pode se adaptar a uma região, a um determinado estado, cidade, até mesmo a uma propriedade, atendendo às características da propriedade. Mas, de maneira geral, o que se tem é um primeiro cultivo na safra de verão, né, que geralmente soja, mas que pode ser feijão ou até mesmo o milho já aqui na primeira safra. Um segundo cultivo que pode ser sorgo, milho, em que na mesma operação mecanizada você planta uma forrageira, okay? E pós-colhido o milho, pós-colhido o sorgo, você tem uma pastagem e essa pastagem pode ser aproveitada por bovinos, né? Que seria a terceira safra, que tem inclusive uma tecnologia da Embrapa, o boi safrinha, que seria uma outra fonte de renda para o produtor, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente pode escolher soja, milho, sorgo e carne na terceira safra. Se a gente complexa um pouco mais o sistema e coloca o componente florestal, teria aqui embaixo a quarta safra, que seria produtos oriundos do componente florestal, que pode ser madeira, frutos, resina, enfim, né? Tem uma vasta
oportunidade aí para ser explorada. E se a gente pensar bem, e a gente vai demonstrar isso aqui, a gente pode ter uma quinta safra, que são os serviços ecossistêmicos. Tá? E que o principal deles, hoje, quando a gente pensa em monetização, é o sequestro de carbono, porque ele já tem um mercado regulamentado, mas que vai muito além disso, né? Infiltração de água, questões da biodiversidade, atração, conservação de fauna, flora, tudo isso pode ser considerado também serviços ambientais. Então, a gente falou muito do eucalipto e mais recentemente a gente começou a implantar as árvores nativas. Então, em 2022 a gente implantou uma área com baru, uma área de 5,5 hectares com baru e pequi. Então, esse baru são de diferentes procedências e o pequi também. A gente também está com trabalho de baru enxertado e a gente fez um espaçamento de 56 metros e as árvores de baru, elas foram plantadas de pequi, que a gente chama de pé de barro, em quincôncio, né? Elas não foram linha a linha, a gente fez linha dupla. Então a gente está avaliando essas fruteiras nativas do Cerrado em LPF. Então não tem irrigação, a gente fez irrigações de salvamento no início, muda, porque principalmente na muda. Agora a gente não precisa mais irrigar. Os 2 primeiros anos a gente teve que, com caminhão-pipa, né, ia lá e irrigava quando estava muito seco, né, porque as nativas não tem como o eucalipto a gente plantar e deixar. O eucalipto a gente consegue fazer isso, mas as nativas, mesmo sendo do cerrado, a gente não consegue. Daí a gente tem essa área também piquezeiro, né, então a gente plantou soja, depois planta milheto, vai colhendo e vai colocando na área. E junto com aquele LPF de 2009 que a gente implantou, a gente também plantou as nativas. Então, foi jequitibá, foi cedro, mogno, que eu falei que não deram muito certo. A que melhor, até hoje, assim, que não teve mortalidade mínima e que o crescimento foi muito bom, foi o angico vermelho. Então, assim, a gente não precisou irrigar, ela irrigou, quem sabe, o primeiro ano só, na época seca, pouca coisa. Mas enquanto as outras, muitas morreram por causa da irrigação. Então, o angico vermelho até agora, que a gente teve uma melhor resposta desde 2009. Plantou as nativas, usou hidrogel ou não? Não, a gente não usou hidrogel. Não usou. A gente usou em algumas, só numa parte para fazer um teste. Nessa daqui do baru. Foram algumas. E outra que também foi implantada, que também foi um projeto do Alexandre Barcelos, foi uma roda de Nelder, uma roda de competição, em que na mesma área, uma área de 1 hectare, a gente consegue testar 10 diferentes espaçamentos para macaúba. Então, o que a gente viu nesse trabalho com a macaúba, que quanto mais adensado, ela cresceu mais e a produtividade dela foi mais cedo. Isso porque também a macaúba, ela se encontra em maciços na natureza. Então, a gente acha que forma um microclima que, para macaúba, o espaçamento mais adensado foi o melhor. Mas a macaúba tem muita coisa ainda para se estudar, porque os espinhos dificultam muito quando a gente tem que colher. Os animais também tem que cuidar muito, né? Então, esse é o trabalho com nativas que está muito no início. Então, a gente vai ter uma resposta quando essas nativas estiverem produzindo, né? Que são nativas fruteiras. E no final desse ano, a gente começou a fazer um teste com oliveiras. A gente, aqui nessa região DF, né, as oliveiras precisam no mínimo 200 horas com uma temperatura abaixo de 12 graus. Mas como aqui também dá uva, por que a gente não usa hormônio de crescimento para testar diferentes variedades de oliveira aqui no DF? Então a gente tem um projeto, tem 2 áreas com 2 altitudes, uma de 900 e pouco, outra de 1.200, que a gente está testando com essas variedades de oliveira em sistema ILF. Por quê? Porque o espaçamento da oliveira é muito grande, ele é 8 por 5. Então o que a gente vê muito no sul é que os agricultores às vezes eles reclamam porque demora para produzir as azeitonas, né? E essa área fica sem ter o que fazer. Então a gente pode utilizar grãos, né? A gente já fez com milho, com soja, agora está com milho. Essa aqui é mais recente.
essa foto e utilizar. E lá eles usam também ovelhas, né? Eles colocam depois o pasto e utilizam ovelhas. Então a gente está fazendo esse tipo, é tudo muito inicial. Então a produtividade da soja agora foi uma área que tinha sido uma área que estava bem degradada, foi de 66 sacos por hectare, e aqui foi de 87 numa área já aberta, uma área melhor, assim. E deixa eu ver o que mais eu falo. Eu acho que era isso, então, não sei se tem uma dúvida. Tem alguma coisa com cacau também, estou percebendo um movimento, né? Sim, o pessoal... plantio de cacau aqui na região. Que eles querem fazer também um agroflorestal com cacau. Também tá se fazendo cacau com café. Já tem um projeto com cacau, que é do colega Tadeu, que é mais uma agrofloresta. Nessa parte de... Ele já tem baru com café. Ele tem também ele usou também abacaxi, né, outras culturas, que é uma agrofloresta, uma coisa de uma escala menor, mas ele também está com um projeto já para cacau com café. Eu vi em São Paulo, né, na minha região natural lá, café com mogno africano, e está indo muito bem. Lá chove mais, né? Chove mais. E aqui a gente não sei o que acontece, tem muitos relatos desses fungos no mogno africano. Oi? Desculpa. Então, tem algumas pesquisas que mostram que a mutamba também é bastante promissora aqui no Cerrado, né? Principalmente por conta do rápido crescimento, da qualidade da madeira, a palatabilidade também. Não sei se você já tem alguma pesquisa. Não, a gente não tem nenhuma pesquisa. Mas ela seria para produção de madeira? Eu não conheço a espécie de produção de madeireira. Aí você fala palatabilidade, seria uma forrageira também? Exatamente. Então, Herbicídio, alguma coisa assim? A planta está em estado de crescimento, ela pode ser, as folhas dela, algumas vezes que pode ser utilizada para fabricação. É uma leguminosa? Não. Ah, não? Professor, aqueles dados por ele, Faz, depois ele acaba escrever, né? Eu não sei. Eu não vou conseguir. Fala. Pode falar. De experimentação, né? Mas o que a gente tem hoje, na realidade, é que você tem no Cerrado o número de sistemas porque as espécies nativas elas não são plantadas, elas são mantidas. Porque com diferença de tipo, regulares nativos, seria por interesse econômico. E seja por força de lei também. Ou seja, por força de lei, né? Porque agora, tem que agora ele não pode mais exportar, porque saiu uma lei que foi várias leis também. Um exemplo. Mas você tem assim, no caso, o Daniel lá Vieira, ele fez um levantamento dos sistemas silvopastoriais, eles não são plantados, são sistemas silvopastoriais porque eles são mantidos. Sistemas agrocerátenses. Não, nesse mapa você tem sistemas silvopastoriais porque eles mantêm, não plantam, eles mantêm. Não é o sistema silvopastorial do espécie nativa. Aí, nesse caso, esse você já tem na literatura o quanto que essas espécies nativas, o quanto esses sistemas mantidos assim, tem ganho na produtividade das pastagens, no bem-estar animal, que vem assim, no processo de corroborar também o estudo da produtividade desenvolvendo. Então, a gente tem um problema com as espécies nativas que elas não têm muito padrão. Então, você pega uma muda de angico vermelho, ele já começa, dependendo, a esgalhar já da base. Então, às vezes, para madeira já não serve, né? Então, aqui, esse angico vermelho, ele foi plantado em 2009, na mesma época do eucalipto. Meu eucalipto lá está com 38, 39 metros. Aqui ele está com 17, 16 metros. E daí, assim... Como o angico é uma leguminosa, claro que ele vai ser melhor para o pasto, vai ser melhor. Só que o retorno dele vai ser mais como uma arborização de pastagem do que você cortar ele para você usar. Então ele seria mais para, quem sabe, um crédito de carbono e também o sombreamento é mais um serviço ecossistêmico, uma arborização do que o eucalipto, que a gente consegue cortar e vender com maior facilidade. Mas claro que a gente tem que mudar isso com mais estudos, com mudas de nativas, para a gente ter um padrão, não que sejam
o clores, alguma coisa assim, pra gente ter um padrão de mudas com menos esgalhamento, né, que não bifurque já da base, e o uso de plantas que tolerem também a nossa época seca, né. Tirem foto do nosso contato, a gente fica à disposição. Nos visitem lá na Embrapa Cerrados, a gente tem uma vitrine parecida com essa daqui lá, um pouquinho maior, são 21 hectares que nos dão muito trabalho para manter. E a gente adora receber produtores, técnicos, consultores, porque a nossa missão é divulgar esse trabalho e querer que isso avance cada vez mais Brasil afora. É isso. Obrigado.